Mateus 24, 34. Diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração. Os irmãos encontraram? Estão procurando ainda? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Que todas estas coisas se cumpram. Que geração era esta? Então, para que a gente possamos entender sobre esse assunto, o pastor já fez, no domingo ele pregou, começou do versículo 1 e me parece que parou lá pelo versículo 15 ou foi 20, não foi? Versículo por versículo, até o 25, até o 35. Então, há um versículo ainda para me ler, né, na frente. Peguei o versículo-chave, que é o 34, para a gente entender. Porque Jesus, na realidade, ele estava falando com os seus discípulos. Se você pegar a Bíblia e ver no versículo 1, vai dizer que os discípulos apareceram para Jesus e perguntaram: quando é que vai vir o fim dos tempos? Ou quando essas coisas vão acontecer? E aí Jesus começa a explicar para eles. Bem que eu queria minha Bíblia, viu, dona Cássia? Então, Jesus ele começa a explicar para eles sobre a vida do Filho do Homem. Tem a Bíblia aqui, pode deixar, fica tranquilo que está certo, pastor. Aqui, não, aqui é online, é melhor. Ô, capa macho, viu? Me traz uma católica aí, a letra é bem grande. Me traz uma católica aí que é bem grande a letra, né? Está querendo é demais. Já está puxando já demais, né, dona Cássia? Não é. Vamos lá. Capítulo de número 24, versículo de número 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Falando de templo, eles estavam falando da construção mesmo de Jerusalém, ou do templo de Jerusalém, que foi construído pela primeira vez por Salomão, depois foi reconstruído por Zorobabel, e por último, aquele templo em que Jesus estava vivendo, a geração dele, era o templo que foi reconstruído por Herodes o Grande. Então o templo em que Jesus estava falando era exatamente aquele templo. Hoje, o que nós temos em Jerusalém, ou o que nós vemos na história de Jerusalém, não é mais o templo que foi construído por Herodes o Grande, Zorobabel, ou mesmo por Salomão. Hoje tem a mesquita de Omar, que ainda está em Jerusalém, mas não é mais aquele templo que foi destruído no ano 70 por o general Tito. Então os discípulos estavam mostrando para Jesus aquilo, e aí de repente Jesus fala para eles no versículo 2: ele porém lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus começa a fazer um relato até o último versículo do capítulo 24, falando sobre tudo que iria acontecer antes que viesse a acontecer a vinda do Filho do Homem. Mas o interessante é que até hoje as pessoas ainda esperam Jesus voltar. Toda vida, quando acontece alguma doença, como hoje estamos vivendo a pandemia ainda, né? O momento do Covid-19, o coronavírus, aí todo mundo, na realidade, quando não tem a mente de Cristo, entra até em desespero, porque Jesus vai voltar e ele vai ficar. Quando alguém faz algo que não agrada ao homem, ele tem que ir para a igreja para se reconciliar, porque Jesus vai voltar e ele vai ficar. E isso tem mexido muito com o entendimento dos nossos amados irmãos, tem mexido muito comigo, e hoje nós temos a preocupação em mostrar para os irmãos que Jesus já voltou. Quer dizer que Jesus não vai voltar? E qual é o sentido que eu tenho aqui na terra ainda de viver se Jesus já voltou? Qual é o sentido seu aqui na terra hoje? De glorificar a Deus, de exaltar o seu nome. Existe um propósito que Deus fez para nós, que temos esse entendimento hoje. Na Bíblia aparecem alguns relatos com a vida de Jesus. Vamos ver alguns títulos que aparecem na Bíblia. Na Bíblia Sagrada aparece como o juízo final, contando a vida de Jesus. Aparece também como o grande dia, o dia da vingança, o último dia, o fim dos tempos, grande tribulação, vir sobre nuvens, arrebatamento,
dias de perseguições, dias do mal, dia da salvação, dia das desolações e clangor de trombeta. Todas essas frases, ou mesmo, digamos, uma palavra-chave que os profetas, os discípulos e até mesmo Jesus pronunciou, se trata da vida de Jesus. Toda vez que, quando nós não tínhamos entendimento que escutava um trovão, achava que era a trombeta de Deus tocando e ficava pensando, Jesus já voltou, e agora? Eu não subi. Quando escutava o estrondo, Jesus já voltou. Então isso a Bíblia sempre mostra. Quando acontecia uma guerra, ou acontece guerra, as pessoas que não têm esse entendimento, eles usam a mesma frase, ou a mesma parábola. Jesus está voltando porque está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, que ia acontecer guerra. Só que não tem um entendimento. Mas hoje, nós queremos ministrar uma palavra e pedir a Deus que ative a sua mente, que os seus olhos sejam iluminados e você possa entender verdadeiramente sobre isso. O último dia, 1 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 3. 1 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 ao 3. Fala sobre o último dia. Diz assim: mas o Espírito explicitamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e à doutrina de demônio, pela hipocrisia de homem que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizadas, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimento que Deus criou, para seres recebidos com ação de graça, pelo que são fiéis e que conheceram o bem e a verdade. Quando se lê esta palavra, muitos pensam que esta palavra é para o futuro. Só que na realidade, esta palavra aqui não é para o futuro. Esta palavra era do passado. Foi do passado. Porque o livro de Timóteo, se a gente for ver a data que foi escrito o livro de Timóteo, dá para entender que a carta, melhor dizendo, ao Timóteo, dá para se entender que não era para nós, que era para um povo diferente. De data, a gente pega mesmo e leva esse entendimento para o futuro, como os pregadores futurísticos que hoje tem. E ele diz, está vendo? Isso aqui era exatamente o que ia acontecer. Na realidade, isso aqui aconteceu antes do ano 70, ou antes da vinda do Filho do Homem. E aí eles pegam esta palavra e dizem assim, ó, versículo 2 é um versículo chave para eles. Pela hipocrisia dos homens, que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. Quando nós falamos Jesus já voltou, ontem na realidade eu quase que apanho lá na escola. Chegou lá um crente, né? Cheio do Espírito Santo, cheio dos azeites, né, dos maná, o homem profeta de Deus. Vou ficar calmo, né, Cássio? Pode ficar tranquilo. Está olhando para mim assim, eu vou falar em mistério, né? Ele começou a me instigar sobre o assunto que Jesus estava voltando. Ou Jesus já voltou. E eu comecei a falar para ele que Jesus tinha voltado, mostrei as evidências. E ele disse, não, Jesus vai voltar. Me chamou de mentiroso várias vezes, mas não me provou nada. E eu na Bíblia mostrando para ele, aqui filho, as evidências que Jesus já voltou. Só que o que acontece, irmãos, que eles têm uma mente cauterizada. Era isso que o nosso amado Timóteo estava dizendo. Homens mentirosos que transformaram a mentira em forma de verdade, torceram a palavra de Deus, transformando ela em mentira. Cauterizaram a mente das pessoas, e para hoje ele ter esse entendimento, precisa se esvaziar de si mesmo e receber de Deus esse entendimento da graça de Cristo. Mas enquanto você estiver falando, eles não entendem porque estão com as suas mentes cauterizadas. Você diz que Jesus voltou, e ele diz, como que Jesus voltou se eu ainda estou aqui? Como que Jesus voltou se você ainda está aqui? A mente está cauterizada, não entende. E ainda diz que nós somos mentirosos. E nós provamos, falando dentro da palavra de Deus, que Jesus já voltou.
Quando fala sobre esta geração, eles entendem que era a geração que hoje nós estamos vivendo. Qual é o século que nós estamos hoje mesmo? É século 21 ou é 20? 21, né? 2020. Estamos no século 21, né? E eles achavam que o século que Jesus falava, melhor, a geração que Jesus estava falando, era a geração de hoje. Quando se lê desta forma, transformando a palavra de Cristo em uma palavra futurística, se entende que Jesus ainda vai voltar. Mas quando se entende que quando Jesus falava esta geração, se entende que Jesus já voltou. Então, Lucas capítulo de número 11, versículo 49 ao 51, dá para a gente entender um pouco mais sobre a situação ou sobre a questão que Jesus já voltou. Não, Jesus não voltou ainda. Então vamos para as evidências da Bíblia, né? Lucas capítulo 11, versículo 49 ao 51, que diz assim: por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei a outros 50, para que esta geração se percam, ou melhor dizendo, para que esta geração se peçam contra o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Versículo de número 51: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário, sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão conta. Imagina quanto tempo passou do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Muitas gerações se passaram. Mas o próprio Jesus estava dizendo: esta geração irá pagar todos esses sangues. E o que acontece? Será que aconteceu? Será que foi pago o sangue de todos aqueles profetas que morreram, de Abel até Zacarias? Pagaram. No ano 70, aconteceu a destruição de Jerusalém. Foi invadida primeiro pelo general Nero. Nero invadiu Jerusalém. Depois Nero foi morto. Vespasiano, ele assumiu o trono. Continuou a destruição de Jerusalém. Por último, o general Tito destruiu toda Jerusalém com os judeus e destruindo também ao templo de Jerusalém. E foi aí que se cumpriu a vida do Filho do Homem, ou a vida de Jesus. E toda aquela geração que o Senhor falou, aquela geração que ele vivia, eles pagaram por todos os sangues que foi derramado até aqueles dias. No caso, aquele dia, né? Que foi o dia da vida do Filho do Homem. Como que se entende sobre a vida do Filho do Homem, ou a vida de Jesus? Como é que a gente vai entender sobre isso? Hoje a dona Cássia estava me perguntando: meu filho, me explica uma coisa. Eu estou ainda sem entender. Na realidade, a dona Cássia ela tem 8 meses, 9, né? 9 meses que começou a entender a graça. Primeira vez que eu preguei para ela sobre o dízimo, que ela ia pagar o dízimo lá na igreja do pastor dela. E aí eu comecei a falar sobre o dízimo, ela quase que me bate. Mas aí eu sustentei, e aí ela começou a entender. E hoje, quando ela tem dúvida, ela me pergunta, né? Esse assunto aqui eu não entendi ainda. Como é que se explica sobre a vida de Jesus? E aí eu fui explicar para ela como se tinha acontecido. Porque na realidade, quando se fala que Jesus, ou o Filho do Homem, veio sobre nuvens, as pessoas pensam que Jesus veio mesmo em uma nuvem, montado na asa do querubim, e estava lá na nuvem lá, e de repente as pessoas olharam para lá e viram: é Jesus que voltou. Olha onde é que está Jesus. Agora eu vou ser arrebatado, o meu corpo vai ser transformado, porque o apóstolo Paulo falou que o nosso corpo corruptível ia transformar numa incorruptibilidade, e nós iríamos ter um encontro com Deus. Paulo também tinha essa esperança, e hoje as pessoas pensam que vai subir de carne, corpo, alma e espírito para o céu para morar com Deus. Muitos têm esse entendimento. E aí criaram o filme O Arrebatamento. O Arrebatamento mostra lá os bonequinhos subindo, a nuvenzona vindo e os bonequinhos saindo da terra. Vocês entenderam o que ele falou? Depois ele quer vender a toalha abençoada.
Cada um que tocar nessa toalha aqui vão ser curados, viu? Tá pior que eu falo de mil. Eu quero depois a gente conversa sobre isso. Criaram o filme O Arrebatamento 1, 2, 3, me parece que tem até o 4, né? Ganharam muito dinheiro com o sofrimento das pessoas. Ganham muito dinheiro com o sofrimento das pessoas. O filme mais vendido em todo o século foi A Morte de Jesus, ou O Filme de Jesus, escrito por Mel Gibson, né? Filme mais vendido, ganhou em toda, digamos, de todos os filmes ele ganhou, tirou lá em primeiro lugar. Até hoje é um dos filmes mais vendidos, mais assistido ainda. Por quê? Porque comove, causa sofrimento, causa angústia, causa tristeza nas pessoas, e as pessoas que não conhecem a verdade estão lá sendo enganados até hoje. Mas graças a Deus, que a graça de Cristo está alcançando multidões, está alcançando milhares e milhares de pessoas, e as pessoas estão sendo livres desses medos, estão sendo livres desse engano, estão sendo livres desse império, como disse nosso amado Paulo no capítulo Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13. Ele nos libertou. Quem foi ele? Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem está no reino aqui? Amém. Como que vocês estão no reino se você nem morreu ainda? A pergunta não é sempre essa, né? Como que você está no reino se não morreu? Só que na realidade o reino de Deus, ele habita aqui na nossa mente. O que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Eu tenho gozo, eu tenho paz, eu tenho alegria no Espírito Santo. Por que que eu não estou no reino? Hoje eu estou reinando em vida, assim como vocês também estão. O reino de Deus não é físico, é espiritual. E nem é comida, nem é bebida, né? Mas é gozo, é paz, é alegria. Então, amados, Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11 e 12, fala também sobre a evidência da vinda do Filho do Homem. Ele já veio ou ainda vai vir? Já veio, né? Para você que está aí acompanhando nós pela live no Facebook, Jesus já veio para você ou ainda vai vir? Se você ainda está esperando Jesus vir, você foi enganado. Jesus já veio. Romanos capítulo 13, versículo de número 11 e 12. E isto fazei conhecido o tempo, que já é a hora de... Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11 e 12. E isto fazeis conhecido o tempo, que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crente. A nossa salvação é nossa salvação? Não. Paulo aqui estava falando para os romanos: olha, vocês romanos, a nossa salvação, ou a salvação de vocês, agora está mais perto do que quando vocês eram crentes, ou na esperança que criam que Jesus viria, ou que vocês iam ser salvos. Agora a salvação está bem mais próxima. Que salvação que Paulo estava falando? Não era da salvação do Espírito, porque a salvação do Espírito, para aquele povo que estava perdido, que eram pecadores, que vivia na prática do pecado, Jesus veio e morreu por eles. João capítulo de número 1, versículo de número 11, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. E eles não receberam. Então Jesus veio e morreu por aquele povo que tinha pecado, porque ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para morrer por aquele povo que tinha pecado, ou que estava na prática do pecado. Então o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, a nossa salvação está mais próxima. Não era a salvação do Espírito, porque Cristo já tinha morrido pelo calendário romano no ano 33. Então a salvação do Espírito já tinha sido
feito lá na cruz do Calvário, a dívida que o povo precisava de pagar, Cristo pagou lá na cruz do Calvário. Então, não era essa salvação do Espírito em que Paulo estava falando. A salvação que Paulo estava falando era a salvação daquela grande tribulação que estava por vir, ou que estava para acontecer. Ele estava falando da grande tribulação. Versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Desperta-nos, pois, das obras das trevas e visitamos-nos da alva da luz. Quem é essa alva da luz? Cristo. Ele sempre foi, Ele sempre será, Ele sempre está como uma luz nas nossas vidas. Outro dia eu deixei um crente escandalizado, né? O irmão do sistema. Ele disse que Lúcifer veio para matar, roubar e destruir. Eu disse, interessante, pois o Lúcifer que eu conheço, ele veio para dar vida. Como assim? O Lúcifer que eu conheço, ele veio para dar vida. E quem é Lúcifer para você? Eu disse, Jesus. Eu não acredito. Jesus é Lúcifer? Como é que você tem coragem de dizer um negócio desse, filho? Lúcifer, ou a palavra Lúcifer, significa anjo de luz. E quem foi o anjo de luz que apareceu na terra? Jesus. Não, mas lá no livro de vê se eu lembro, Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo de número 28, fala que Lúcifer era Satanás. Eu disse, como? Ele era um anjo da guarda que habitava no monte de Deus. Meu filho, leia a Bíblia direito. Estava falando ali do rei de Tiro, ou do príncipe do rei de Tiro. Não estava falando de Lúcifer, o anjo que foi criado lá no céu, se rebelou contra Deus, foi jogado para a terra, que até hoje é pregado nas igrejas. Lúcifer, a palavra Lúcifer significa anjo de luz. E diabo? Diabo significa acusador, apontador, opositor, aquele que se opõe contra a palavra de Deus. Qualquer um que se opõe contra a palavra de Deus, ele é um diabo, porque a palavra diabo é um adjetivo, ou significa acusador. Então nosso amado Paulo estava falando, a nossa salvação está mais perto, mais próximo. Quem é a nossa salvação? É minha, a sua? Não, era daquele povo que estava lá em Roma. Os romanos, no ano 66 ao 68, mais ou menos. Na realidade, Paulo escreveu até mais, eu creio que ele escreveu até o ano 68, melhor, até o ano 67, porque no ano 68 ele foi morto pelo Nero, né? Nero cortou a cabeça de Paulo. Então Paulo, ele teve muito cuidado em pregar a graça de Cristo, e hoje nós temos esta mensagem revelada para nós, a graça de Cristo, que ainda nós não conheciam, que era inimigo de Deus, se tornava um inimigo de Deus, porque não tinham conhecimento, adorava a Deus de uma forma diferente, como hoje as pessoas não adoram, acha que um pedaço de pão com um copo de suco está lá fazendo memorial do corpo e do sangue de Cristo, enquanto isso, blasfema contra o próprio Deus. Cristo abriu a nossa mente, o nosso entendimento, e hoje nossos olhos estão iluminados. 1 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: ora, tudo isto lhe acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso foi escrito por um exemplo, a fim de ser avisado que já era chegado o fim dos séculos. Que fim dos séculos é esse? Século 21? Ou é o século 1 da era cristã? Ou melhor dizendo, pelo o calendário romano que foi escrito. Paulo estava falando exatamente daquele século. Paulo estava falando exatamente daquelas gerações, ou daquela geração que estava vivendo ele. O século 21 não está inserido aqui, porque a Bíblia não foi escrita para nós. Nós fazemos uso dela, mas ela não foi escrita para nós.
Ele não foi escrito para quem? Para os hebreus, para as igrejas lá da Ásia, destinado a outros povos, mas para nós não. Mas nós estamos inseridos nela porque Cristo fez uma aliança lá na cruz e hoje nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos uma aliança pelo seu sangue. Ele nos adotou como filho. Lá na cruz, Ele adotou cada um de nós. E hoje nós somos filhos espiritual do Pai. Quem é filho aqui? É eu, Chagas Bezerra? Não. Chagas Bezerra não é filho de Deus. Por quê? Porque Chagas Bezerra é carne. Carne não é filho de Deus. Filho de Deus aqui é o Espírito que habitam dentro de mim. Esse é Espírito que eu não sei como é o nome, mas o Pai sabe qual é o nome. É esse Espírito que é salvo, que é filho de Deus, como está escrito em Hebreus 2,14. Isso que Paulo estava dizendo. O fim dos séculos está próximo. Se o fim dos séculos está próximo, Jesus estava voltando. E a volta de Jesus se deu no ano 70. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 26. Eu vou deixar essa toalha bem ungida. E o pastor depois vai passar aqui nos irmãos aí para espantar o coronavírus. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Doutrina, forma necessária lhe foram padecer, ou melhor dizendo, doutrina, estou lendo ruim, né? Doutra forma, foram necessários lhe padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aí Paulo faz esta afirmação. Cremos nós que foi Paulo que escreveu o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Nós cremos que foi Paulo pelas evidências, pelo o conteúdo e também a concordância entre os outros livros. E Paulo dizendo que uma vez que ele se manifestou, ele aniquilou todo o pecado, e hoje as pessoas ainda pregam chamando nós, você, de pecador. E o que foi que Cristo foi fazer lá na cruz? Morreu em vão pelas pessoas, porque até hoje se trata como pecado. Aí quer dizer que se eu fumar um cigarrinho não é pecado? Não, isso é obra da carne. E se eu tomar uma pinga a 51 é pecado? Não, filho, é obra da carne. Será que você é forte o suficiente para aguentar uma, duas e não cair de cara no chão, quebrar o nariz e depois correr para o hospital, passar uma semana sem poder trabalhar, vai expulso do teu trabalho e enfim, vem as consequências. As obras da carne traz uma consequência para cada um de nós. Mas quando eu desativo esta carne e passo a entender que as obras da carne só me traz o mal, agora eu vou deixar minha carne desativada e vou viver pelo Espírito. O irmão às vezes que quer essa toalha. Quer essa toalha, irmã Inés? Espera aí, irmã Inés, deixa eu limpar mais um pouquinho aqui. Vou enviar pelo correio, viu, para você. Então, amados, os pecados nosso foi pago lá na cruz. Foi o nosso? E agora? Não foi o nosso pecado não que foi pago lá na cruz? Como que foi o nosso pecado se eu e você nascemos após a cruz? Como que foi o meu pecado e foi o seu pecado se nós já nascemos muitos e muitos anos após a cruz? Eu nasci no ano 82, tenho 38 anos, bem novinho. E como que Jesus pagou meus pecados lá na cruz? Não foi os meus pecados que Ele pagou. Ele pagou o pecado daquele povo que tinha morrido lá. Mas Paulo estava dizendo assim: Ele aniquilou os pecados na cruz. Aniquilou o pecado de quem? O pecado dos judeus, o pecado dos gentios que já tinham se convertido, tinham a sua convenção na sua mente. Então o pecado foi apagado lá na cruz. E hoje, se eu cometer algum delito, irmão, não é mais pecado? Não é, porque não tem lei.
Então eu posso matar, se você for forte o suficiente para morrer também. É a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então hoje eu posso roubar, você que sabe. Então hoje eu posso fazer o que... Você que sabe, você é forte. Se você aguentar as consequências, faça. Eu não quero mais isso, porque eu andei erradamente muitos anos, mas hoje eu não quero. Eu não roubo, não é porque Jesus já veio, não. Eu não mato, não é porque Jesus já veio, não. Hoje eu não faço coisas erradas, não é porque Jesus já veio, não. Eu faço tudo isso, hoje eu não faço mais isso, porque eu tenho uma consciência que se eu plantar hoje na minha carne, eu vou colher na minha carne. Se eu planto corrupção, vou colher corrupção. Se eu plantar amor, eu vou colher o quê? É claro que eu vou colher amor. Será que se eu plantar feijão, vou colher batata? É claro que não. Se eu plantar feijão, vou colher feijão. Então plante hoje o que é bom, para que você possa viver melhor na presença de Deus e você ter uma vida melhor diante dos seus. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Vou chegar a hora, você diz, viu, pastor? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus... Tem água aí? Tem não, pega uma água para mim, eu sou igual o Camilo. Bebo 400 litros de água por dia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias, quais são os últimos dias? Ano 2020? Não. Os últimos dias que eles estavam vivendo, anos 67, 68, 69, 70, último dia. Nesses últimos dias, a nós nos falamos pelos filhos, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez todo, e quem fez também o mundo. O ruim é quando você começa a ler a palavra, ler a Bíblia e não entende. Traz a palavra. Tu consagrou isso aqui? É ungido. Então, o pastor já consagrou, né? Água ungida. Ele coloca no garrafão Já abençoou, né? Então, quando lê a Bíblia e não entende, acha que esses últimos dias é ano 2020, só que na realidade Paulo estava falando os últimos dias, que ele estava vivendo aquela geração. Deus tem falado aos pais, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2, nesses últimos dias, a nós nos falou pelos filhos, ou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Quem era o filho? Jesus. Quem era o filho? Jesus, o Nazareno. Ele falou através do filho, nos livros, ou melhor dizendo, lá nos evangelhos, como os nossos amados irmãos do sistema dizem, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são evangelho. Não são evangelhos, são livros sinóticos, mas eles chamam de evangelho. E o próprio Jesus falou, tanto nos 3 livros, nos 4 livros, quanto também o Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, ele faz menção de novo dos 4 livros sinóticos. E o nosso amado João, no livro de Apocalipse, fala muitas e muitas vezes sobre o Filho do Homem. Mas quando lê a Bíblia e não entende, infelizmente, ainda pensam que Jesus vai voltar. E hoje eu posso dizer para você, você foi enganado, Jesus já voltou. Os que estão aqui não são mais enganados, porque já têm o entendimento, já têm a mente de Cristo, têm os olhos iluminados e sabem muito bem que não é porque Jesus voltou no ano 70 que hoje eu não vou mais glorificar a Deus. Eu vou glorificar a Deus porque Deus me criou em um propósito. E o propósito que Ele me criou foi para adorar o seu nome. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 20 ao 22.
Lucas capítulo 21, versículo de número 20 ao 22. Será que Jesus vai voltar ainda? Ou ele já voltou? E para você que está aí vendo agora essa live no Facebook, que vai ver depois essa mensagem no Facebook, que vai ver essa mensagem lá no canal Evangelho da Graça no YouTube, está esperando Jesus ainda voltar? Você foi enganado, meu irmão. Infelizmente você foi enganado pelo aquele seu pastor que come seu dízimo, come sua oferta e coloca você de joelho 2, 3 horas em cima do monte para buscar a Deus, enquanto Deus está dentro de você. Lucas 21, 20 diz assim: mas quando verdes Jerusalém, o interessante é que eles nunca viram isso aqui, e eu fiz questão de grifar bem grande aqui no meu estudo aqui, para eu dar uma paradinha exatamente aqui, para ver se os olhos sejam abertos e a mente seja ativada. Mas quando verdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegado a sua desolação. Que desolação? Era exatamente a perseguição que ia acontecer, e foi exatamente o que aconteceu no ano 66 e meio. Versículo 21: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Nela em quê? Na cidade de Jerusalém. Aí Jesus vai voltar. Como que Jesus vai voltar? Para onde? Para Fortaleza, para o Ceará, para São Paulo, Rio de Janeiro. Jesus vai voltar. Só que aqui fala Jerusalém. Só que aqui fala Judeia. Não está falando do Ceará, do Brasil, não, está falando da Judeia. Mas quando lê a Bíblia sem entendimento, se entende que Jesus ainda vai voltar. Então, Lucas estava falando aqui, nesses versículos, dizendo, o próprio Jesus falando para eles, essas coisas vão acontecer, e quando essas coisas começaram a acontecer, ele aconselha, os que estiverem dentro da cidade de Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no monte, não volte para pegar nada na cidade, porque a desolação vai acontecer. O inimigo, ou melhor dizendo, o anticristo, ele vai vir para destruir o povo judeu. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Que todas as coisas? Veria peste, fome, guerra, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e isso ainda não era o fim, era o princípio das dores, e todas essas coisas aconteceram. Era isso que Jesus estava falando, vai vir todas essas coisas. Então, tudo que está escrito vai se cumprir, e se cumpriu. Todas essas coisas se cumpriram até o ano 70, e hoje quer dizer que não tem mais essas coisas para Jesus voltar? Não. Se hoje acontecer uma terceira guerra mundial, que aconteceu a primeira e a segunda, se acontecer a terceira guerra mundial, não significa que Jesus vai voltar. Ele já voltou. Se acontecer uma terceira guerra mundial, é porque os homens mesmo estão trabalhando exatamente para isso acontecer. Quase acontece a terceira guerra mundial agora, com essa peste do coronavírus que veio da China. Quase acontece. Quantas pessoas não morreram do coronavírus? Quantas pessoas morreram de acidente e colocaram coronavírus? Jesus está voltando, o coronavírus chegou. Jesus já veio. Não é o coronavírus que vai dizer que Jesus está voltando. Segundo a Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 2, 3 e 4. Segundo a Pedro, capítulo de número 3, diz assim, versículo 2: para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditos pelos santos profetas e Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. 3. Sabendo primeiro isto, os últimos dias virão. Últimos dias, ele estava falando também da vida de Jesus. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo a sua própria consciência. Isso aconteceu. Versículo 4:
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram é morrer, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Existiam pessoas que zombavam e dizendo: cadê que Jesus Cristo já voltou? Ou melhor dizendo, cadê que Cristo está voltando? Está a mesma coisa, está tudo acontecendo a mesma coisa. E hoje nós ouvimos as pessoas que não têm conhecimento falar da mesma forma. Cadê? Como é que tu disse que Jesus voltou e ainda acontece ainda a mortandade aí? Tem gente se matando de todo jeito aí. Isso é culpa de quem? De Jesus? Ou é do homem? Carne. Culpa da carne. Carne ativada é que faz isso. Mas cadê, se Jesus já voltou? Como é que tu ainda está na terra? Existe um propósito. Então nós vamos ver se existe esse propósito. 1 Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que desobedeceram ao Evangelho de Deus? Então Pedro estava confirmando exatamente sobre a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem. João também falou sobre a vinda do Filho do Homem. Primeiro de João, capítulo de número 2, versículo 18. Primeiro de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. João estava vivendo, qual era o ano que João estava vivendo? 68. Ano 68, João estava escrevendo e dizendo: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já é muito anticristo se tem levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Ou estamos agora ciente que agora é a última hora que Jesus vai voltar, porque se levantou muitos anticristos. O que é que significa a palavra anticristo? Aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que quer ser Cristo, aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Quem foi o último anticristo que se levantou e quis tomar o trono de Cristo? General Tito. General Tito, ele fez igualmente um homem chamado de Antíoco Epifânio. Sentou no trono lá em Jerusalém, sentou na cadeira que só quem sentava lá era o sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos, ofereceu o sacrifício, tomou vinho nas taças que era separada para o sacrifício de Deus, e ele fez a desolação do templo, queimou o templo de Jerusalém. Então ele foi o último anticristo. General Tito, o mesmo que destruiu toda a cidade de Jerusalém e ao templo de Jerusalém, ficando apenas os muros das lamentações, que até hoje tem ainda um pedacinho do muro lá levantado, que os judeus fazem as suas orações lá nos muros das lamentações. Então é exatamente isso que João estava falando. Filhinhos, chegou, já vivemos na última hora. Então cuide para encontrar, ou melhor dizendo, para ter a sua salvação. Salvação de quê? Salvação da grande tribulação. E aconteceu o arrebatamento. O que era o arrebatamento naquela época? Ou o que é o arrebatamento até hoje? Pessoas que são tomadas da terra para Deus. Se hoje qualquer um de vocês morrerem, bater a biela, bater as botas, é assim que chama aqui no Ceará, né? Bater as botas, bater a biela, morrer, papocar, significa que você foi arrebatado. O seu corpo vai para o inferno, a sua alma vai para o inferno. Estou falando demais, né, pastor? A sua alma, o seu corpo vai para o cemitério. O inferno significa cemitério, tá bom, irmão? Depois o pastor vai pregar sobre isso, né? Para tirar essa dúvida. E o seu espírito vai para onde? Lá para onde estava. Ou já está com Deus? O seu espírito já está com Deus ou vai para Deus? Nosso espírito já está com Ele. Como assim? Porque eu e você somos hoje a igreja. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo.
1 de Coríntios capítulo 6, versículo de número 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que habita em vós mesmo? Então hoje eu e você somos o templo de Deus. Hoje nós somos a igreja. A igreja não é isso aqui que nós estamos aqui e reunidos, ou melhor dizendo, se reunindo aqui nesse templo aqui. Não é isso. O templo é eu e é você. Hoje nós somos a igreja de Cristo. Tiago capítulo de número 5, versículo de número 7 e 8, estava falando também sobre a vida de Jesus. Por que eu não vou usar só apenas o livro de Mateus? Irmão, fica no livro de Mateus. Eu vou usar exatamente todos os livros e todos os profetas, todos os discípulos e apóstolos que falaram da vida de Jesus, para confirmar, para tirar essa dúvida das pessoas que ainda esperam Jesus voltar. Tiago 5, 7. Portanto, os irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Imagina se Jesus não tivesse vindo, teria que esperar até hoje. Tiago, né? Pedro, João, Filipe. Sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba os primeiros e as últimas chuvas. Versículo 8. Sede vós também paciente, fortalecei-vos no vosso coração. Coração é mente, não é o coração que posiciona o sangue, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, irmão. Se fortalece aí. Está acontecendo essas lutas, tribulações, perseguições, vamos embora. Se preocupa não. Jesus está voltando, e quando ele voltar, filho, olha, vai acabar todo esse sofrimento. E aí João também falou sobre isso. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. As pessoas hoje ficam pregando: irmão, tu não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro. Se preocupa não, Jesus vai voltar e vai acabar com tudo isso. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nesse corpo mortal, nós teremos esse sofrimento. Principalmente quando damos lugar à carne. Principalmente quando damos lugar à carne. Quando damos lugar à carne, aí vem sola, filho. Nós apanhamos. Mas quando você está no Espírito, a carne tem que ficar de molho. Não tem que dar lugar a carne nenhuma, para que a gente não possamos sofrer as consequências. Apocalipse capítulo de número 1. Está se gravando toda a casa. A minha água. O irmão Enéas disse que está quieto que é camelo. Irmão Enéas, o quê? Está quieto que é camelo. Ah, irmão. Pior que eu tomo água hoje, muita água, porque eu falo demais. Hoje eu passo o dia inteiro falando. E aí eu tenho que tomar bastante água para poder manter a voz boa, né? Porque na realidade nesse último dia eu estou parecendo um pato rouco, né? A voz está sumindo. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 3. João falando sobre as revelações da vida do Filho do Homem. Quem é que tem medo de ler o livro de Apocalipse aqui? Alguém tem medo ainda de ler o livro de Apocalipse? Algum dia vocês tiveram medo de ler o livro de Apocalipse? Eu tinha muito medo de ler o livro do Apocalipse. Principalmente quando falava sobre dragão vermelho. Principalmente quando falava sobre, no capítulo 5, uma fornalha que ia ser aberta, que ia sair gafanhotos com poderes de escorpião para atormentar os homens durante 5 meses. Eu tinha muito medo. Lago de fogo, o diabo, a serpente que estava amarrada. Eu tinha muito medo. Mas eu comecei a entender o livro de Apocalipse. Hoje eu amo ler o livro do Apocalipse, porque eu sei que não foi escrito para mim. E o livro do Apocalipse foi escrito em linguagem figurativa, ou linguagem figurada. Então João, escrevendo ao livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele diz assim, ó. Ainda bem que eu tenho a minha auxiliar aqui para trazer água, né? A diaconisa, né? Eu vou consagrar ela a evangelista. Eu quero ser bispo logo, desse jeito. É bispo, né? Então pronto. Aumenta a dosagem da água que rapidinho chega. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1.
A gente fala essas coisas. O irmão ainda está mandando um balde de lanche. O incrível, amado, que a gente fala essas coisas. E sabe o que as pessoas do sistema dizem conosco? Que nós não temos respeito pelo altar de Deus. Você está no altar de Deus e está pregando e está brincando ao mesmo tempo. Que altar de Deus? Altar de Deus sou eu. Não é isso aqui não. Eu sou o altar de Deus. Você é o altar de Deus. É onde Ele habita. Ele habita em você. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelações de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. E enviando-os pelo seu anjo, ou enviado pelo seu anjo, os notificou ao seu servo João. 2. A qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto vim ou virá. Versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lêem, e bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo que Jesus ia voltar, anos 70. E para quem foi de Apocalipse? Vocês sabem para quem foi que foi escrito o livro do Apocalipse? Alguém sabe aqui? Para quem foi que foi escrito o livro do Apocalipse? Ninguém sabe? A igreja da Ásia. Vamos lá. Já que vocês sabem, deixa eu fazer a revelação para vocês aqui. Abri aqui a Bíblia do nosso amado pastor Robson. O próprio texto diz, né, para mostrar os seus servos. Os servos eram aqueles que estavam servindo até então naquela época presente. Mas para ficar bem mais claro, né, pastor? Para ficar bem mais claro, Apocalipse, capítulo de número 1, porque depois vão dizer, não, o livro do Apocalipse foi escrito para nós, no século 21. Para ficar bem claro, para saber para quem era que estava sendo escrito esse livro do Apocalipse, nós vamos ler o versículo de número 9 até o 11. Vamos descobrir para quem era que foi escrito o livro de Apocalipse. Versículo de número 9. Eu, João, irmão vosso. João é nosso irmão? Vamos dizer que é, né? Então pronto, é nosso irmão. E hoje ele ainda continua sendo nosso irmão. Companheiro na tribulação. Quem é que está passando aqui por tribulação? Quem é que está atribulado? Ninguém, graças a Deus, né? Quem é que estava naquela época que João estava escrevendo o livro de Apocalipse? Tem alguém aqui? Graças a Deus não tem ninguém. Então, não foi escrito para nós. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátamos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Alguém sabe qual é esse dia do Senhor? Dia de sábado. Dia de sábado. Estão avisando que o celular está descarregando, né? Não Concluir a carrega? live? Vou concluir. Pode. Achei-me em espírito no dia de sábado. João está dizendo, achei meu espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor, dia de sábado. Então ele disse, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Versículo de número 11, a revelação para quem foi escrito o livro do Apocalipse. Revelações para quem foi escrito o livro do Apocalipse. Dona Cássia faz pelo outro aí, que os irmãos eles vão querer acompanhar. Coloca, faz pelo outro. Versículo 11. Dizendo, o que vê escreve em livro e manda às 7 igrejas. Onde é que estavam essas igrejas? Na Ásia. Manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas da Ásia. Então o livro do Apocalipse não foi escrito para a igreja
de Cristo, Ministério da Graça em Fortaleza? Ou foi? Não foi. O livro do Apocalipse não foi escrito para nós. Foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Eu já estou quase finalizando, viu? 8 horas, né? Finalizar aqui, que a gente tem ainda um texto bem grande aqui, mas vou deixar para nós continuar no outro dia. 10 minutos? Amém. Pronto, já dá a bênção apostólica também. Deveria a vida de Jesus acontecer, ou para a vida de Jesus ser, para as profecias se cumprir, deveria aparecer falsos profetas. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículos 16 e 17 e 18, do 16 ao 18. Mas evita as conversas ou conversações vão e falsos profetas, porque os que deles usam, porque delas usam, passarão em piedade ainda maior. Versículo 17: e as suas palavras alastrarão contra gargento, não sei nem o que significa isso aqui. Gangrena. Deve ser alguma coisa de engano, né? Segundo de Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Estou lendo o 17. Entre os quais estão, aí ele vai citar o nome de 2 falsos profetas que estavam pregando: Hermineu e Fileto. 2 homens que pregavam, falando mentira, enganando as pessoas e dizendo que Jesus não iria voltar, ou até mesmo dizendo que iria voltar, e o povo deveria se preparar para comprar azeite. Pegava a parábola da viúva e começava a pregar na igreja e começava a vender azeite. Como hoje a igreja prega, como hoje as igrejas, principalmente as igrejas grandes, vendendo azeite, porque Jesus está voltando e a noiva não pode ficar sem azeite, e vende um potinho de azeite por R$500, e vende um potinho de azeite por R$1.000, porque o azeite é caro. O azeite foi ungido lá em Israel, o azeite foi ungido lá na Monte da Sabiaguaba. Pega um bocado de óleo e aí vende para os irmãos, enganando os irmãos, falsos profetas. Como agora estavam vendendo caroço de feijão por R$1.000, e tinha muita gente comprando, viu? Para não pegar o coronavírus. Isso é falta de quê? De conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aconteceu a mesma coisa desses moços que estavam pregando lá na igreja, e eles pregavam que Jesus não vinha. Versículo 18: quem se desviaram da verdade, ou que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim pervertem a fé de alguns, e como tem hoje muitos falsos profetas, e ainda diz que nós somos falsos profetas. Está aí, o falso profeta. Chagas é um falso profeta, Robson é um falso profeta. Esses aí são falsos profetas, porque pregam que Jesus já veio, enquanto Jesus não veio. Já estamos ressuscitados com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Se pois foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado na destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque morremos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo? Se não tiver, o diabo vai te pegar, viu? Se a sua vida não tiver em Cristo, se prepare que o devorador vai entrar na sua casa e vai devastar. Gafanhoto, né? Mas a nossa vida está escondida em Cristo. Então, se está escondido em Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Filhos participantes
se eu estou escondido em Cristo Jesus, então eu sou um participante de Cristo, e nós somos o Filho. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes como de carne e de sangue, também ele, semelhante, ele aqui é Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela sua morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, ao saber, a carne. Ou é o diabo? É o diabo, né? Mas só que aqui foi João Ferreira de Almeida que colocou diabo, que na realidade era para ser carne. Quem são os filhos? Os espíritos veio participar. O espírito está participando dessa carne e do sangue em um propósito. Qual é o propósito que o espírito veio para a terra participar dessa carne e sangue? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 11. Nele digo, no qual também foste feito herança herdeiro, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós somos predestinados, escolhidos por Deus para um propósito, e o propósito é servir a Deus em espírito e em verdade. Propósito, ou melhor dizendo, depois do propósito, Filipenses capítulo 3, para encerrar, porque eu ainda tinha muita coisa aqui, mas eu falo demais e aí o tempo vai passando, né? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da vossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, e até sujeito a si todas as coisas. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Porque somos feito sua criatura, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus antemão preparou para que andássemos nele. Eu fui preparado, você foi preparado para a boa obra. Qual é a boa obra que você tem que fazer em cima da terra? É aquilo que você está fazendo, mostrando a verdade, pregando a verdade, vivendo a verdade, levando essa verdade para as pessoas e levando Cristo às pessoas. Não Cristo mais o Jesus o Nazareno, mas o ressuscitado. Ele já veio e nós fomos enganados há muitos anos, mas hoje nós não seremos mais enganados, porque ele veio sobre a nossa vida. Amém? Amém? Vou concluir aqui, né, pastor? Tá bom? O que mais? Vamos concluir. Eu sei que os irmãos provavelmente estão gostando, mas tem uns que já estão com vontade de ir embora, né? Vamos deixar esse assunto continuar e vamos levar esta palavra a mais pessoas que precisam ter esse entendimento, né? Que Deus continue abençoando as pessoas que precisam ainda ser abençoadas. Estou falando abençoado no sentido da sua mente aberta. Precisam de ter os seus olhos abertos, né? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Falta alguma coisa ainda? Não, eu só preciso tomar posse. Fui abençoado, sou abençoado com toda sorte de bênção. É assim que a palavra de Deus nos fala, é assim que a palavra de Deus nos afirma, e é assim que eu falo ao povo de Deus, a igreja de Cristo que está na terra. Graça e paz a todos, e uma melhor noite a todos vocês. Glória a Deus. Senhor. Acredito eu que